Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse mês nós estamos discutindo o colonialismo de dados e as infraestruturas do digital. Nós estamos vendo várias questões relacionadas à tecnologia e à subordinação, as diferenças que existem na apropriação do conhecimento e da própria riqueza produzida, tendo como elemento crucial o cenário digitalizado e dataficado. Então, nós estamos aproveitando que está sendo o mês do lançamento do livro Colonialismo de Dados, Como Opera a Trincheira Algorítmica na Guerra Neoliberal, que é uma coletânea com 10 artigos. Eu estou trazendo, conforme nós temos aqui a agenda aí do pessoal, os autores desses capítulos para discutir aspectos do que seria esse colonialismo de face altamente tecnológica. Então, para discutir o tema e o capítulo que se chama Universidades Federais Brasileiras a serviço da lógica colonial de exploração de dados, eu trouxe aqui a autora, a Mariela Batarrabian, que é doutoranda e mestre em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC. Então, ela tem especialização em gestão de marketing na FAAP e ela se graduou em Relações Públicas na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Então, muito obrigado, Mariela, por estar aqui com a gente. E nós vamos começar essa conversa com uma questão que me chamou muito a atenção no seu texto, que é a vinculação de uma noção, de um termo que o sociólogo Boaventura de Souza Santos criou, que ele chamava de capitalismo universitário. Qual a relação desse capitalismo universitário com o colonialismo de dados, que é uma noção criada pelos pesquisadores Nick Couldry e Ulisses Merrias? Como é que você vê essa relação? Primeiro, obrigada pelo convite, estar aqui, Legal. Sérgio, todos Legal. que nos ouvem. É uma honra mesmo fazer parte desse trabalho, desse livro, junto com colegas tão incríveis da Universidade Federal do ABC. Bom, essa discussão aí, né, sobre as universidades e o envolvimento do colonialismo de dados na relação das universidades federais é um tema que me instiga muito. E aí, quando eu comecei a pesquisar para desenhar, né, esse artigo, eu me deparei com esse conceito do capitalismo universitário, que foi cunhado pelo Boaventura de Souza Santos. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que atrelar esses dois conceitos? Eu acho que tem uma relação muito próxima, dá para fazer um diálogo bacana. O que seria esse capitalismo universitário, né, que o Boaventura traz? Ele está totalmente alinhado à lógica do neoliberalismo. O neoliberalismo, que é o que tem regido aí, né, nosso sistema atualmente. O que significa? Transformar tudo numa lógica mercadológica. Tudo vira uma empresa. O indivíduo hoje é uma empresa. E não é diferente com a universidade. É isso que ele traz. Que o capitalismo universitário, ele também está trazendo para dentro das universidades federais essa lógica do neoliberalismo, de que a universidade pública, que ela teria assim como base ser voltada para o bem comum, para a produção da ciência livre e aberta, ela também não está conseguindo fugir dessa lógica do neoliberalismo e está se atrelando a essa lógica de se tornar uma empresa mesmo, né? Desculpa te interromper, mas é que eu não poderia deixar de lembrar que você tem razão. Você sabe que alguns líderes aí da gestão do governo do Jair Bolsonaro, que tem essa turma do Paulo Guedes, que é o neoliberalismo mais bruto, né, assim, que está lá. O próprio Paulo Guedes serviu ao governo do Pinochet, né, que era o laboratório neoliberal, acho que até no mundo, mas foi o primeiro aqui na América, né, a fazer aqueles ajustes.
E esse pessoal, eu ouvi vários discursos deles dizendo, olha, as universidades públicas, elas falham porque elas não têm o foco no empreendedorismo. Elas não fazem os alunos serem empreendedores, como se a universidade tivesse que criar só empreendedores. É muito, muito curioso isso. Eu não sabia que o Boaventura tinha trabalhado isso como um capitalismo universitário, porque formar empreendedores também é o papel da universidade no sentido dos cursos específicos ou de áreas específicas, né? Que a universidade tem, certamente, mas transformar um pesquisador super dedicado, concentrado, por exemplo, em biologia, em antropologia, em física, num empreendedor de fato, de uma pobreza, uma limitação grande, né? Porque você é como eu, que fui professor da Casper Libro, tinha gente que era jornalista de redação, cara, genial, profissionais de altíssimo nível. Mas na sala de aula, ele não conseguia dar aula, porque não é todo mundo que tem ou deve ter todas as habilidades. Agora, querer transformar todo mundo em empreendedor, em ter um tipo específico de conduta ali, que é voltado como se essa fosse a única função da universidade, né? Criar profissionais técnicos para o mercado. E a universidade é muito mais que isso. Isso também, desculpa, né? Mariana, é profissional técnico no mercado? Não, é só isso. É também, mas a universidade, aí nesse caso, está criando profissionais precarizados. Por quê? Porque ele sai com a ideia que ele é o empresário de um único funcionário, que é ele mesmo. É o empreendedor. Né? Exato. Não é porque formar cientista, técnico, tudo bem. O problema é que vem embutido a lógica da precarização, né? Exato. E é triste observar, né? Porque nos últimos 15... entre o Brasil, por exemplo, a primeira universidade do Brasil foi criada no comecinho do século XX, e aí em 80 anos foram criadas 45 universidades. De 2003 a 2018, foram criadas 23 novas universidades federais. Hoje o Brasil tem 68 universidades federais. Então, tem uma potência de trabalho científico e de colaboração pelo bem comum muito grande. E é muito triste você observar que as universidades, elas resistem, viu, Sérgio? Elas resistem muito para não entrarem completamente nessa lógica. Mas é muito difícil, ainda mais lidando com um governo como o que a gente lida desde 2016, né? Depois do golpe. Então, assim, é muito complicado porque as universidades, elas estão sendo precarizadas. Então, elas dependem de recursos públicos, recursos federais. E aí, quando você tira o recurso e, ao mesmo tempo, tenta imputar uma lógica mercadológica, vai ficando muito complicado essa resistência. E aí, por que atrelar o conceito do capitalismo universitário com o colonialismo de dados? Porque é uma lógica de entreguismo, é uma lógica de submissão mesmo, de que as universidades elas acabam se rendendo, né? Quando eu falar serviço da lógica de colonialismo de dados, não estou dizendo que é porque elas estão espontaneamente ali, deliberadamente decidindo por isso. É quase uma não decisão mesmo, e quando você trata no seu capítulo, é quase uma não questão, né? Assim, olha, tem tanto problema para a gente lidar dentro de um universo orçamentário da universidade, que aí você fala, nossa, veio uma pandemia, preciso dar aula online, como que eu vou fazer isso? Não estava... E aí vem ali o serviço maravilhoso e super, com interface super amigável da Google, da Microsoft, está aqui, está pronto para você. É muito difícil contestar isso, assim, e não é que não hajam essas forças de resistência dentro da universidade, mas, principalmente nos últimos anos, aqui no Brasil,
tem sido tanto ataque, que vai ficando cada vez mais complicado. Esse é mais um ataque e ele é brutal também. Ou seja, Mariela, você está dizendo que essa preocupação com os dados das relações entre pesquisadores, educadoras, educadores, estudantes, técnicos, administrativos, na hora de tomar uma decisão, na hora que cortam os recursos da universidade, nem se pensa nos prejuízos, nos riscos, e aí muito menos de que você não... Ao entregar dados para essas corporações, você está entregando um ativo que poderia ser trabalhado economicamente no nosso país, ou pela própria universidade. Isso não passa pela discussão, pelo levantamento que você fez, nem é colocado. Na verdade, eu acredito, assim, olhando essas análises que eu fiz, os levantamentos das universidades, eu acho que acaba seguindo uma mesma lógica do que o cidadão comum segue em relação às plataformas. Olha, a gente precisa do serviço, o serviço está disponível, então não entra mesmo nesse... É quase uma não questão mesmo, sabe? Sim. E tem alguns focos de discussão sobre isso, mas em relação aos dados, eu não consigo observar isso com muita força nas universidades. Ou seja, Mariela, no mundo onde você vê todo aquele debate, que é bastante complicado, né? Um jargão que eu vou falar agora, eu já falei várias vezes no Tecnopolítica, que é o petróleo... Não, os dados são o petróleo do século XXI. Quer dizer, isso virou até, num público leitor, assim, de jornal, revistas, né? Virou uma coisa, um senso comum, né? O que é complicado, porque a gente que estuda isso sabe que os dados não são naturais, então eles não podem ser comparados a um petróleo. Mas a comparação, por outro lado, também é válida, porque o petróleo é um ativo muito rico no mundo industrial, é fundamental até hoje, e que, portanto, os dados adquiriram essa relevância, né? Mas na hora de pensar, né, uma universidade, que é um centro de pensamento, você fez essa relação. A doutrina neoliberal torna isso nublado, né? As pessoas não veem. E aí agem os cientistas, os organizadores do saber universitário, agem como se fosse uma pessoa que... eu vou acessar porque todo mundo acessa. Sim, é comum a gente ouvir gestores dessas universidades e próprios posicionamentos públicos, institucionais, e no meu texto eu trago alguns desses posicionamentos, justificando, por exemplo, vou pedir a licença aqui para eu fazer uma das leituras de algumas justificativas utilizadas por essas universidades e publicadas, né, nos sites dessas universidades, quando tiveram que lidar com a aderência a essas plataformas. Então, uma das universidades, o fator decisivo para essa mudança é a necessidade de um ambiente digital integrado, seguro e com amplo espaço de armazenamento. O que é o ambiente digital seguro? Eu não acredito, assim, parece que é uma nota ali, e eu não estou dizendo que é uma nota elaborada por uma assessoria de imprensa, com a intenção de enganar, é uma nota acreditando que aquilo que está sendo... É uma crença mesmo. Outra questão que eu achei, assim, foi o que mais me chocou, particularmente, a nossa universidade não possui uma equipe especializada em melhorar a interface, desempenho e segurança do nosso serviço de e-mail, que é de 2009. Em contrapartida, a Google possui engenheiros que garantem um desenvolvimento contínuo do serviço oferecido. Então, assim, claro que as universidades elas estão sendo sufocadas, sabe, Sérgio? É importante trazer isso, porque não tem concurso público mais, não tem estrutura mesmo que garante um respaldo mesmo para as universidades.
Mariela, Mas desculpa, termina. não, é só isso mesmo. A gente sabe da situação das universidades, mas daí você assumir publicamente que, olha, a gente não tem uma equipe, então deixa que os engenheiros da Google cuidem dos nossos dados, das nossas informações. Mas Maria, sabe o que eu tô... Quando você está falando, para mim, que estou acompanhando essa economia, esse mercado de dados, essa economia aí das atenções, o que eles ganham mostrando amostras e vendendo, tanto é que Google, Facebook são hoje o maior destino de verbas publicitárias do planeta. Né? E provavelmente o Google já é do Brasil, deve ter passado a Globo. Mas sabe o que eu fico pensando? Muitos dos desavisados que não estão... Quando ouve você ler aquele trecho, eu falo, nossa, eles estão preocupados corretamente, eles querem engenheiros segurança. Capacitados em segurança. Claro que aqui eu vou fazer uma parte, uma brincadeirinha. Você viu que os capacitados do Facebook não foram tão capazes. Imagine se a sua universidade pendurasse tudo ali na hora de entregar vários documentos, ficasse aquela quantidade de horas desconectado da rede, como o Facebook ficou 7 horas aproximadamente, e os dados seus lá, né, presos lá dentro e você não conseguindo acessar. Você fala, não, mas o Google nunca irá acontecer isso. Bom, eu não diria isso, né? Mas, além desse problema, eu acho que há uma alienação mesmo, uma alienação técnica. Sim. E é gozado o neoliberalismo, por isso que eu gostei dessa relação que você fez. O neoliberalismo, ele reforça a alienação técnica, ele reforça sob todos os aspectos. Primeiro, ligando a tecnologia como algo derradeiro da nossa cultura. Isso é técnica, é coisa de engenheiro, não é? Aliás, está na nota, é coisa de engenheiro. É coisa de engenheiro. É uma alienação técnica. E, em seguida, você deixa de considerar que hoje a tecnologia digital, principalmente, é uma das maiores instâncias de poder, seja econômico, porque o poder dessas corporações vem da sua capacidade tecnológica. Eu sei que elas gastam muito dinheiro, tem muito capital, mas você tem sim uma capacidade de oferecer, como você disse, interfaces amigáveis, né? Muitas vezes não amigáveis, mas vendidas que funcionam. Mas o fato é que elas têm um poderio tecnológico e estados se aproveitam desse poderio tecnológico. E são tecnologias de inteligência, tecnologias que trabalham com dados, com informações, né? E eu vejo que isso é não compreendido. Não compreendido. Não importa onde os dados estejam, não importa quem vai tratar os dados, não importa quem vai organizar os meus e-mails. Como se o Google não tivesse um robô que treina os seus algoritmos de inteligência de máquina em cima dos e-mails das pessoas. Exato. Curioso e aí, e tem essa questão da interface, né? Uma das justificativas também que eu coloquei no trabalho, né, trazida pelas universidades, já estão habituados, a nossa comunidade, né, a utilizar com suas contas pessoais a Google e a Microsoft. Então, quando a gente usa para a universidade, a gente já está otimizando uma curva de aprendizagem. Então, transferir mesmo para o espaço público da universidade, essa lógica aí de que, olha, são ferramentas que as pessoas, são plataformas que as pessoas já estão habituadas, então vamos usar isso como uma justificativa. E aqui tem uma que eu achei super grave também, que falam que estamos aderindo a esses programas porque a Google e a Microsoft entregam o serviço com garantias de privacidade e segurança dos dados da instituição. É ingênuo, né, Sérgio? Eu acho que é muito ingênuo mesmo. E, assim,
a gente olhar para isso e ver que um dado que a gente trouxe aqui do Grupo de Pesquisa Educação Vigiada, de que de todas as IFES, 64,7% delas têm adesão a algum tipo de serviço dessas Big Techs, não é qualquer coisa, sabe? É um dado grave. Para a gente que estuda isso, que está completamente envolvido com essa temática do colonialismo de dados, é uma informação grave, assim, porque... de novo, eu trago a questão do sucateamento das universidades, porque isso também faz parte do neoliberalismo, né? Você sucatear o bem público, porque as universidades elas estão dedicando muito tempo, gestão da universidade, para combater o desmonte. E aí isso acaba sendo uma coisa que não é vista como algo que precisa ser debatido. Mas quando você olha que a própria RNP, que é a Rede Nacional, né, de gestão aí de pesquisa, ela também utiliza essas plataformas privadas e que eu olhei que o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia também utiliza a plataforma Google como e-mail. Você fala assim, para onde eu corro? Para onde as universidades correm? E elas estão correndo, viu, Sérgio? Porque eu tenho acompanhado as discussões e justamente pela dominação, né, e pela dinâmica, porque a Google chegou nas universidades antes da pandemia, por exemplo, a Google, a Microsoft, estou trazendo o exemplo da Google, que é o que mais me vem à mente, assim. E, olha, tá aqui, gratuito, G Suite, pacote completo, vocês têm acesso a trilhões de gigas, e e-mail, e Google Meet, e perfeito, pacote completo para vocês. Beleza, as universidades, elas já tinham acesso a isso antes da pandemia, mas com a pandemia elas se viram obrigadas a utilizar, elas não tinham se preparado para outro tipo de utilização de outro serviço autônomo. E aí elas se viram obrigadas. Eis que passaram aí alguns meses da pandemia, olha, a Google bate na porta. Então, lembra aquele serviço que era gratuito e que era... A gente vai reduzir a quantidade lá no seu Google Drive, tá bom? Mas fica tranquilo, por mais alguns meses você ainda consegue utilizar isso. Só que como que você vai e fala para a comunidade, lembra que vocês tinham o espaço X lá e agora vocês não têm mais, tá? Então as universidades começaram a se mobilizar para usar alternativas como a da RNP, e que eu acho isso muito louvável, eu acho importante que a RNP, que é uma rede nacional, é pública, ela seja, assim, utilizada. Mas, quando eu fui fazer a pesquisa, eu também entrei em contato com gestores da RNP, e, assim, apesar deles terem ali um outro trabalho, né? Eles são... eles entendem da gestão de dados, eles entendem da gestão de redes, de tecnologia, então tem um cuidado de deixar os armazenamentos de login da plataforma dentro dos servidores das universidades, mas, ao mesmo tempo, eles também já oferecem serviços de nuvem junto com a Amazon, com a Google, com a Microsoft. Então, é complicado mesmo, assim, para onde ir, né? Eu sei que é óbvio, né? Como uma rede de pesquisa, de pesquisadores de rede, vamos falar assim, eles devem ter interfaces, experimentar tudo, com tudo quanto é tipo de, vamos dizer assim, de corporações que trazem uma tecnologia. Eles devem ter também contato com chineses, com todo mundo, Sim, que eles não sim. podem ficar... Agora, o grosso do trabalho, eu acho, seria um trabalho de construir uma rede de pesquisa, né, comum, independente, pública, e não que reforce essas big techs, essas corporações, que eles têm que ter grupos que trabalham também para conhecer. Então, é como uma universidade, né, Mariela? A gente tem que conhecer tudo, né? E por isso que uma das coisas que eu falo sempre que posso, vou repetir aqui, por isso que o programa, a proposta, o PL lá, daquele
tucano que era agraciado pelo MBL, Movimento Brasil Livre, que foi apelidado incorretamente de escola de... Como é que era? Escola sem partido, acho. Escola sem partido. Só que o problema é o seguinte, o projeto é de escola com partido, porque não podia ensinar um monte de coisa. Eu sou contra, tem que... Por exemplo, eu dou aula, ensino liberais, ensino conservadores, sem desvirtuar o pensamento, porque a universidade tem que trazer a diversidade. Exato. E a riqueza do conhecimento advém da diversidade. Agora, esse pessoal reacionário, esse pessoal que quer limitar o conhecimento, que quer reduzir a visão das pessoas, é bem complicado, né? Então, quando eu trago para a tecnologia, a universidade tem que experimentar se ela quer pesquisar em determinada área, todas as tecnologias. Agora, colocar sua infraestrutura nas mãos de uma plataforma que vive, primeiro, de duas coisas, é isso que talvez a gente precisa detalhar bem. Ela vive de organizar amostras com as pessoas que são as suas usuárias e vender essa amostra para ser atingida por marketing. Então, é pegar e conhecer cada pessoa para melhorar a inserção dela numa amostra. E essas amostras são mutáveis o tempo todo, porque depende de quem quer comprar. Olha, eu quero comprar brasileiros de curso superior que tem tanta idade, que tem interesse por tal coisa, bababá. Aí essas plataformas que têm o perfil de todos nós, por isso que ela precisa desses dados das universidades, ela precisa, inclusive, vender para serviços de recursos humanos. E eu acho que é importante, Sérgio, desculpa te cortar, não, a questão que eu acho que é muito comum também, mas os dados estão protegidos. Ok, se a gente está falando num primeiro nível ali de contratual, os dados pessoais primários, que é o que eu chamo no artigo, né, podem até estar, de certa forma, protegidos. Mas e os metadados? Alguém fala de metadados de utilização das plataformas? E olha a quantidade de gente, e gente assim, com potencial de criação, de criatividade, de ciência. As universidades federais brasileiras, junto com as outras públicas, né, brasileiras, é a nata da produção científica brasileira. Claro. Já foi provado isso, né, que mais de 90% da produção científica do Brasil está dentro dessas universidades. Como que você entrega isso assim de uma maneira tão tranquila, basicamente, né? E aí tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar também, é rever o princípio da economicidade. Eu trago isso também no meu artigo, porque o princípio da economicidade, ele deve, sim, estar sempre pautado dentro do setor público, mas ele precisa ser questionado nos tempos atuais. O que é economicidade quando você está falando de utilização dessas plataformas, que são, entre aspas, gratuitas, né? Elas são gratuitas, mas quais são os custos dessa economicidade? E também entre aspas, né? Mariela, acho que isso é uma questão. Esclarece o que é economicidade. Sim, vou esclarecer. O princípio da economicidade, ele é um dos princípios que rege o setor público para a contratação de quaisquer serviços e materiais dentro do setor público. Então, sempre você tem que tentar trabalhar com menor gasto, menor custo-benefício em termos monetários. E aí a cultura dentro do setor público, ela ainda é muito enraizada nesse valor da moeda, o valor monetário, quanto vale. Então, esses contratos com as empresas privadas, eles sequer passam por processo licitatório, porque eles são gratuitos. Então, assim, tudo na universidade ou nos setores públicos precisam passar pelo processo licitatório, mas essas empresas, elas têm uma jogada de marketing tão ferrenha e tão potente que elas passam por cima até... E assim, não é que as universidades ou os agentes públicos estão fazendo algo que está fora da lei. Não, tá bem. O que está sendo proposto está dentro da lei e aí corrobora a ideia do princípio da economicidade, de que você não está gastando, então está
economizando recursos. Agora, dentro de um Estado que está corroendo financeiramente as universidades, parece lógico, né? Agora, Mariela, olha que loucura, né? Então, se for, olha só como esse princípio do mundo industrial, ele muitas vezes, no cenário informacional de dados, ele tem que ser invertido, não Totalmente. abandonado, invertido. Tem que permanecer o princípio, né? Agora, para quem está nos ouvindo e vendo aí, eu vou dar um exemplo de banco. Por exemplo, você não consegue pegar as contas de uma prefeitura, do setor público, municipal, para ficar um exemplo. Você tem uma prefeitura que tem contas no Banco do Brasil. Aí você chega o gerente da cidade, do Bradesco, e fala, olha, ou do Itaú, não importa, um outro banco, cara, passa todas as contas do serviço municipal para mim. Aqui, você reforça a minha situação. Aí o prefeito pega e fala, olha, o Banco X, ele está me dando agora, sei lá, ele desconta uma taxa Y. Uma bobagem qualquer. E eu estou pegando, então, as nossas contas do Banco Brasil e botando todos no Banco X. Se ele fizer isso, ele vai preso. Por quê? Porque banco vive de trabalhar o correntista, o dinheiro do correntista. Sim, sim. Então, o outro concorrente vai falar, eu também dou essa taxa, e dou mais outra. Então, você tem que fazer uma licitação. Exato. E não é porque é de graça. Não é porque é de graça. É porque você estaria beneficiando uma empresa privada ou qualquer outra empresa se você não permitir que todas as empresas que têm esse serviço ofereçam uma proposta. No caso do mundo digital, é como se fosse um banco. É isso que as pessoas... Quando o Google fala, olha, eu dou a caixa postal para vocês. Aí você fala, nossa, o Google é a Madre Teresa de Calcutá. Ele Sim. dá e não ganha nada. Ele que bonzinho! Ele faz isso para garantir que o mundo não seja mal. Don't be evil. E olha só, Sérgio, já. tem também um dado que eu trabalho no artigo. Por exemplo, a própria RNP ela passou a oferecer créditos especiais em recursos computacionais de nuvem, né, da Amazon, Google, Microsoft, para pesquisadores que tenham pesquisas de combate à Covid-19. Então, você ganha um crédito de nuvem nessas plataformas. Tem pesquisas voltadas para combate à Covid-19. Olha que bonzinhos também, né? Assim, nossa. Eu não sei se é uma ingenuidade, sabe? Eu tenho essa dúvida, porque eu não acho que a RNP tenha uma superveniência assim, de se entregar às plataformas, mas... Eu acho que aí eu volto ao meu texto lá, que eu não estou discutindo aqui, mas você que chamou, é uma não questão para a RNP. É uma não questão. Apesar deles serem uma luz no fim do túnel hoje para o âmbito das universidades, e tem sido, assim, eu vejo que já algumas universidades estão utilizando os serviços. São pesquisadores de alto nível, conheço Exato. vários, altíssimo nível. Exato. Ainda assim, a gente não consegue, né, se desamarrar completamente. E é muito triste, porque se não são as universidades a puxarem essa discussão na sociedade, quem vai puxar? Entende? Pois é. Quem que puxa isso? Porque as universidades, a grande potência de capital intelectual, científico, de criticidade, estão, né, está nas universidades federais. Então, são sim elas que deveriam, né? E eu acho que tentam, em alguma medida, mas é sufocante mesmo a situação. É que o neoliberalismo, Mariela, ele como doutrina que manda tudo virar uma empresa, reforça essa lógica. Não cabe... Se a universidade pública federal não existir, virar uma empresa, ótimo.
A própria lógica de competitividade imputada às universidades, né? Como que as universidades medem qualidade hoje? Rankings internacionais. Aí você vê lá as próprias universidades brigando entre elas para ver quem que está num posicionamento acima da outra dentro. Isso faz parte do que o Boaventura traz, né? Do capitalismo universitário. Então, essa lógica tem que ser rompida, né? Eu fui dar um parecer agora, nem vou falar para numa desses institutos, e tinha lá um critério. Como isso melhora a competitividade? Como esse projeto, não é como ele chega ao objetivo, qual a importância dele para uma área da ciência, não. Tem isso também, mas tinha lá bem em letras garrafais. Exato. Como isso melhora a competitividade? Aí eu esculhambei. Eu falei assim, isso aqui é a penetração do neoliberalismo, onde já se viu medir um projeto científico e eu perguntar que isso ser um fator de desempate, ser um fator fundamental. O pesquisador tem que estar preocupado, porque muitas vezes ele faz e ele tem que preencher, e ele tem uma vertente mercadológica, ele inventa umas coisas lá, mas não tem nada a ver com a pesquisa dele, ele faz de propósito, para poder ganhar o recurso, ganhar o projeto. Agora, é muito ruim isso, né? A penetração do neoliberalismo faz com que governos que deveriam ser antineoliberais, que estão preocupados com justiça distributiva, com conter a concentração de riqueza e poder, com a ideia de melhorar as condições de vida, de desenvolver as pessoas, a inteligência local. Chega lá, é aquilo que você trouxe. É tanto problema, e o Estado está tão sendo agredido por isso, e reforçado pelos colunistas do Tucanato, que ficam aí nesses jornais, não, tem que tirar, tem que tirar. E eles estão fazendo o jogo, né? O jogo absolutamente de desmonte, né? Capacitando tecnologicamente, cientificamente a gente, né? Questões graves, né, Sérgio? Porque como que você estimula as universidades a dialogarem, a buscarem caminhos pelo comum, se você está colocando interventores como reitores dessas universidades, sabe? Então, assim, a gente chegou num limite, e eu tento finalizar o meu artigo com uma mensagem mais... otimista. Porque eu acho que a gente precisa buscar, né? A gente vê a catástrofe, a gente quer uma forma de resistência, eu acho que esse é o nosso papel, a gente tem que entender para buscar caminhos, né, de atuação coletiva, mas é difícil, e se não for pela coletividade, eu não vejo outro caminho, assim, sabe? Se não for por ações conjuntas, e a pandemia, na pandemia, as universidades, elas fizeram um trabalho muito interessante juntas, assim, a produção científica e o combate à pandemia no Brasil, assim, se não fossem as universidades que atuaram como foco central de resistência, eu acho, né, em relação a esse desgoverno aí, eu acho que elas mostraram a capacidade que elas têm de articulação conjunta. Elas sempre tiveram, mas nesse momento tão crítico foi muito importante. Eu acho que tem várias frentes que podem ser trabalhadas nessa chave, né, da coletividade. Você sabe que lá na Federal do ABC mesmo se montou um grupo, né, com vários pesquisadores e chamaram projetos. A gente fez um projeto do mapa colaborativo das práticas de solidariedade, de enfrentamento da Covid. A gente mapeou universidades, inúmeros projetos e movimentos sociais. Mas me chamou a atenção muito que no começo da pandemia não tinha nem EPI suficiente para os médicos, né? Sim. E eu me lembro que na própria Federal do ABC, além de outros coletivos hackers, mas na Federal do ABC, foi feito máscara, foi feito um monte de equipamentos. Álcool gel, muitas coisas. Necessários a atender aos profissionais de saúde que estavam na linha de frente, né, de enfrentamento. Muitos pegaram a Covid, muitos profissionais da saúde, né?
E graças a isso, né, as universidades e esses caras da saúde pública, principalmente, num país onde tem estruturas, né, que infelizmente é essa que é triste, né, que diz que óbito é alta, né? Exato. E que corta mais de 90% de verba de ciência e tecnologia, né? Então, Nossa. muito é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar para as potencialidades. Eu acho que e aí trazendo também uma citação do Boaventura, que eu acho que traz esse espírito no que a gente precisa, não só para lidar com tantas adversidades, mas nesse assunto específico do colonialismo de dados, né? Que ele fala que as universidades são os espaços na sociedade que são favoráveis à democratização, à produção de conhecimento com vocação anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal, luta contra os preconceitos raciais e sexuais e contra o conservadorismo religioso. Então, as universidades elas são isso dentro da sociedade, elas são um reflexo de resistência dentro da sociedade. Se não for a partir das universidades, eu acho que vai ficar mais complicado ainda a gente combater essa lógica do colonialismo de dados e tantas outras que o neoliberalismo traz. Mariela, além dessa questão que ele aponta, que de fato é uma resistência cultural, filosófica, epistêmica, é uma resistência do pensamento crítico, né? Sim. Eu acho que as universidades, os reitores, eles têm que fazer infraestruturas digitais. Sim, eles têm que... Aí você fala, mas vai entrar o MEC, que vai vir com o discurso neoliberal por causa do desmonte, mas tem que pôr um recurso para poder fazer data centers federados ou eu acho que tem que ter um projeto, né? Não existe nem projeto. Não existe nem projeto. A gente sempre fala isso, né? Que a situação ela está muito difícil, mas a gente não pode deixar de organizar os nossos projetos, porque uma hora ou outra aquilo tem alguma possibilidade de ser viabilizado. Se você não tem projeto, você nem vai viabilizar. Então, ter isso no horizonte é muito importante. Eu acho que a gente tem condição, pela qualidade dos nossos cursos, pelo nível de professores, principalmente nessa área de computação, redes, engenharia da informação, eu acho que a gente tem condição de fazer infraestruturas aqui no país onde os dados estejam sob o controle das universidades e que também, de certa maneira, tenha um investimento inicial que é alto, mas que reduza custos a médio e longo prazo das universidades, não obrigue-as a conseguir manter coisas que ela não tem recurso para trocar lâmpada, né? Lâmpada de projetor, né? Então, na verdade, mas a gente pode, inclusive, ter esses dados aqui, significa o quê? A possibilidade de criar frameworks de inteligência artificial sob controle de autoridades ou de gestores que estão submetidos à Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que tenham ética e responsabilidade, mas que também tenham auditoria sobre todo o procedimento e que a gente possa se aproveitar desses dados, porque os nossos sistemas algorítmicos, vou dar um exemplo, que mexe com língua portuguesa para melhorar a compreensão de frases dúbias, do sentido das frases. Se eu tenho um monte de e-mail, que eu tenho um robô, se é o robô do Google que está aprimorando o algoritmo deles, para eles ganharem dinheiro, por que a gente não aprimora os algoritmos que depois serão usados na justiça brasileira? Para ler processo. Em linguagem natural. Você fala, porque não pode ler e-mails. Oi? Você acha que o Google não tem robôs lendo e-mail desses pesquisadores todos? Ampliar a capacidade de gestão de dados de pesquisa, né? Com mais qualidade. Eu estou falando, Mariana, o robô, você está com o teu e-mail lá, faça um teste, por favor. Escreva aí no Gmail. Fala aí. Vou, assim que chegar dezembro, irei para a Islândia. Faz um teste. Islândia. Escreve também em inglês assim, Iceland. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ver que o mundo vai conspirar a seu favor. Mas você só escreve no e-mail. Você vai ver que o robozinho do Google leu e vai começar a pôr anúncio aqui. Hotel. Tudo. Esse é o nome da capital. Enfim, na Islândia.
vai estar aparecendo tudo. Tudo. Tudo vai... Por quê? Porque eles leem isso. Sim. Está escrito nos termos de uso, gente. Leiam lá a política de privacidade. E aí você entra na questão jurídica, né, Sérgio? Que isso é um ponto também, nos termos de uso dessas plataformas, os espaços para discussão jurídica são, por exemplo, o da Google é na Califórnia. Claro. Como que uma universidade federal que está aí sufocada para conseguir pagar conta de luz vai conseguir entrar na justiça contra uma plataforma que nem a Google, caso aconteça Não vai. Não vai. E não nem, vai. ó, pela RNP há um respaldo jurídico maior. Eu tenho essa leitura, assim, de que a RNP ela tem uma amplitude, assim, ela consegue trazer um respaldo jurídico maior. Mas mesmo assim ainda é muito frágil, porque as instâncias de discussão são baseadas nas leis norte-americanas. É que a gente está com uma Agência Nacional de Proteção de Dados que foi empossada pelo Jair Bolsonaro. Independente da qualidade dos seus diretores, você tem 3 militares que prestam consciência para o capitão de plantão no governo federal. E aí o que acontece é o seguinte, eu vou dizer a minha interpretação. Pela Lei Geral de Proteção de Dados nossas, que é compatível com a legislação europeia, a legislação norte-americana não nos atende. Hospedar dados nos Estados Unidos hospedar dados num país que não tem, na verdade, uma legislação compatível com a nossa. Portanto, o fluxo internacional de dados não poderia ser feito. Mas aí você lê a Lei Geral de Proteção de Dados, se o governo disser que pode, pode. Então, na verdade, fizeram um capítulo de controle de fluxo de dados que ele tem um texto que permite qualquer coisa, é muito amplo. Ele não garante, na verdade, que a gente tenha uma proteção do que eu chamo hoje de soberania de dados, não no sentido da soberania tradicional, que é vinculada exclusivamente ao Estado. Eu estou falando de soberania no sentido de quem tem que ter o maior poder sobre os dados é a comunidade da onde esses dados foram retirados. E quando esse dado sai dessa jurisdição, ele perde completamente a condição de dizer, olha, eu não quero que você destrua esse dado, eu não quero que você manipule dessa forma. Ele nem sabe que isso está ocorrendo, né? Esse é o problema. É isso. Então, nós estamos numa situação onde eu acho que tem saídas, porque o duro é quando você não sabe o que fazer. A gente sabe o que fazer. Existe um movimento aí tentando construir, soluções, infraestruturas digitais aqui no país, que permitam criar frameworks de inteligência artificial que treinem algoritmos das nossas universidades, que aumentem a nossa capacidade de conhecer e trabalhar dados também, mas de uma maneira completamente segura, respeitosa, dentro de padrões éticos, e que fortaleça a criatividade e a inventividade nossa. E que a governança disso esteja dentro da nossa responsabilidade, né? Isso, acho que é importante essa... Legal. Porque mesmo que tenha algumas dificuldades ali na gestão dos dados, você sabendo que você pode resolver aquilo internamente é outra coisa, é outra realidade, né? Eu acho que... E gerar capital de informacional que fique dentro do país, né? Que seja utilizado para melhorar as condições de pesquisa, as nossas condições de pesquisa, né? Porque com isso a gente vai ficando cada vez, com essa entrega de dados, a gente fica cada vez mais refém do que estão tentando nos imputar, não do que a gente acha que é interessante a gente mesmo encabeçar e, enfim, tomar a frente aí. Muito legal. Acho que é isso. Pô, muito obrigado aí, Mariela, pela conversa aqui no Tecnopolítica. A Mariela Batarra Mian, ela
escreveu o artigo Universidades Federais Brasileiras a serviço da lógica colonial de exploração de dados, que é o capítulo, né, do livro Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. Como vocês podem notar, o neoliberalismo, por mais incrível que possa parecer num primeiro momento, ele reforça essas lógicas de dominação e agora reforça essa extração e tratamento de dados que é feito contra os nossos interesses, que é feito muitas vezes retirando riqueza, né, daqui. Então, Mariela, muito obrigado. A gente, então, termina aqui mais um Tecnopolítica. Entre lá no site da Autonomia Literária. Se você quiser o livro, você entra lá, você já pode pegar, encomendar esse livro, né? Do colonialismo de dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal, e você vai ter acesso a esses textos, toda essa ideia é muito legal. E também dê um ok aqui, se inscreva no Tecnopolítica e até a próxima, Mariela. Até a próxima. Obrigada, valeu, viu? Obrigada mesmo. Até mais. Até mais.